eu fiquei sabendo, sabe aquele passarinho verde que às vezes passa por aqui? Ele passou de novo. Ele passou de novo e essa é uma grande notícia para a gente que tá, né? O Palmeiras mudou um pouco o perfil das contratações, né? A gente já percebeu, né? O Palmeiras antes investia muito em garotos de 20, 22 anos, né? Veio o Giai, veio muita gente jovem aí, e aí você tem um tempo para maturar. O Flaco é um exemplo também disso, né? Chegou com 19, 20 anos, o Giai chegou com 20 anos. Então o Sousa já não é tão jovem assim, mas ainda não é um grande nome do futebol. O, o Facundo também, é mais ou menos esse perfil, vem para. Mas o Palmeiras tem mudado. Andréas Pereira é um exemplo disso, chegou jogando muito. O Palmeiras mudou um pouco as suas contratações e vem mais nomes fortes por aí, nome de peso. Então, a notícia, olha, fica sentado aí. A notícia é a seguinte: essa semana agora que passou, Anderson Barros foi até a Rússia, até o Zenit, para tratar da contratação do Gerson. Ele foi até lá. Essa aí ninguém tem, essa é exclusiva aqui do canal, hein? Ele foi até a Rússia, foi até o Zenit para continuar a conversa, para estar tratando dessa negociação que tem avançado com relação ao Gerson. O Zenit a gente sabe, já falei aqui, que está fazendo um jogo duro, que quer ganhar em função da compra, pagou 25 milhões de euros, está querendo ganhar um dinheiro, mas é difícil. O Gerson foi para lá e não jogou. E um atleta que vai para a Europa e não joga, não dá para valorizar, né? Não dá para o clube querer vender por mais do que pagou. Então a negociação continua, mas a informação é essa. O Anderson esteve na Rússia essa semana tratando da contratação do Gerson. Então pode pintar novidade nessa próxima janela aí. A gente sabe que a negociação continua, o Palmeiras tem interesse, o Gerson quer voltar, o Zenit quer negociar. Então tem tudo para dar bom essa negociação. A gente está de olho, está acompanhando e traz sempre notícias fresquinhas aqui para vocês, tá? Então tem essa aí, anota no caderninho. O negócio está andando. Gerson deu um passo a mais aí para o Palmeiras confirmar essa contratação na próxima janela aí de transferência, tá bom? Sempre... Enquanto isso, a gente vai tocando barco por aqui, a gente vai falando do Palmeiras, né? A gente estava falando da questão do avião e tem também o esforço do Palmeiras de trazer outros convocados, sem ser os da seleção brasileira, para que eles atuem, inclusive, já contra esse jogo contra o Santos no fim de semana, não é isso, Latifi? Será que tem chances de Flaco Lopes, que defende a seleção argentina, voltar para atuar contra o Santos? Pois é, Lu. O Palmeiras tem 7 convocados, né? E o único que pode estar à disposição para o jogo contra o Santos é o Flaco Lopes. Só que o Palmeiras ele definiu que vai fretar voo para todo mundo, mas não garante a presença dos atletas nos jogos porque tem muitas questões que podem influenciar no retorno, né? Por exemplo, na situação do Flaco, a Argentina joga amanhã, no início da tarde, contra Angola em Luanda, e todos os atletas da Argentina serão liberados. Então o Flaco poderia voltar a tempo. Ele vai pegar um voo fretado e aí seria uma corrida contra o tempo para ele pelo menos estar à disposição. O Palmeiras ele está tentando trazer o Flaco para o jogo contra o Santos, não para já iniciar como titular. Se o Palmeiras conseguir ter pelo menos ele entre os relacionados, já vai ser uma vitória para a direção do Palmeiras, porque o desfalque no setor ofensivo é muito grande, né? Só da data FIFA foram 4 atacantes convocados, o Sousa, o Facundo, o Vitor Roque e o Flaco. E o Palmeiras só tem à disposição hoje o Bruno Rodrigues, o Maurício, que pode fazer a função de falso 9, e o Riquelme Felipe da base e o Eric Belé da base, que ambos só têm um jogo como profissional, para vocês terem noção do tamanho dos desfalques do Palmeiras. Pois é, né? E aí é um time muito alternativo, especialmente nesse setor, né, Latifi? A gente está falando aí de Bruno Henrique atuando como um falso 9, que não é a posição dele, e Bruno Rodrigues, que embora esteja ganhando um pouco mais de espaço, mas voltou recentemente, depois de 2 anos parado, inclusive voltou, né, de uma forma muito emocionada, fez gol, foi bonito e tal, mas aos poucos, não era o momento dele ter um protagonismo ainda. PVC, dá para ir jogar um clássico na Vila, por mais que o Santos esteja mal, com esse ataque? Eu acho que é possível o Palmeiras ganhar o jogo do Santos lá, mas o jogo não tem favorito. É diferente de Sport e Flamengo. O Flamengo tem um jogo contra o Sport, que é o jogo, teoricamente, do rebaixamento matemático do Sport. O Sport fez 2-0 no Atlético, tomou 4-2. Com todo o respeito à torcida do Sport, a gente não tem como olhar para o Sport contra o Flamengo
e achar que o Sport vai atropelar o Flamengo na Arena Pernambuco. E, além de tudo, o Yuri Ramon, o presidente do Sport, disse que não venderia mais mando de campo, disse depois de ter vendido para a Arena Pernambuco, que vai estar com uma carga mais rubro-negra, de rubro-negros de João Pessoa, de Natal, de Salvador, que vão para o Recife ver o jogo, do que de torcedores do Leão. Então, o Flamengo é favorito. O Palmeiras pode ganhar o jogo, mas o jogo é duríssimo. É clássico e vice-versa, com perdão da redundância. Agora, eu acho que o Bruno Rodrigues, eu vejo mais o Bruno Rodrigues de centroavante e o Maurício como ponta direita, meia ponta, do que o contrário. Sim. Pode inverter em alguns momentos, mas acho que o Bruno Rodrigues é o centroavante. E o Maurício já jogou assim no primeiro semestre, né? Também. Então, eu acho que, para mim, o time, a lógica do time pode ser surpresa. Pode ter o Larson no meio campo, por exemplo. Pode, eventualmente, ter o Luigi de centroavante, que não é a lógica. Mas eu acho que a lógica do time é Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Mikael e Jefté. Bruno Fux e Aníbal. Maurício, Rafael Veiga e Felipe Anderson. E Bruno Rodrigues solto na frente. É um meio de campo também, né? Bem mexido, né? Por conta dos desfalques. E Flaco Lopes joga em Luanda, em Angola, na sexta-feira, 13h. Luanda. Dá para ser utilizado? Luanda. Oiê. E olha, ele chegou contra o Bragantino, jogou e fez gol. Mas é o que verdade. E estava ganhando, nem precisava ter entrado, porque já estava ganhando o jogo. Luanda eu nunca fui para Angola, mas acho que são 8 horas, né? Porque se você vier num voo fretado de Luanda para o Brasil... 8h25, segundo o nosso amigo Google. Fui bem, hein? Fui bem, errei por 25 minutos. Dá para vir numa boa, dá para sair de lá meia-noite, vir dormindo, dependendo do voo fretado, e chegar em São Paulo às 8 da manhã. E aí tem a estrada até Santos, por isso que eu estava falando sobre esse cenário de ser complexa essa força-tarefa do Palmeiras para trazer o Flaco, e trazer ele para pelo menos estar no banco já seria uma vitória. Não. E pensando nos outros convocados, também vai ser muito duro, porque Paraguai e Uruguai enfrentam as mesmas seleções, México e Estados Unidos. Só que ambos entram em campo na terça-feira à noite. O Palmeiras enfrenta na quarta vitória. Então, o Palmeiras, quando trouxe essa informação para todo mundo de que vai fretar voo para todo mundo, para os convocados, eles não garantiram a presença de nenhum atleta atuando no jogo, porque são muitas horas de voo, um cansaço muito grande. Então, vai ficar essa questão até o dia do jogo. Mas tem uma coisa do Flaco que é mais relevante, que a gente não considerou aqui, que é se ele joga ou se ele não joga o jogo da Argentina contra a Angola. Porque se ele jogar 10 minutos é um cenário, se ele jogar 80 minutos é outro cenário, se ele não jogar é um terceiro cenário. Né? A lógica é que ele jogue, porque ele jogou o último jogo. Então, a lógica é que ele jogue, meia hora. E aí tem um cenário intermediário. Se ele não joga e ele entra num voo fretado e consegue chegar em São Paulo às 8 da manhã e dormir para um jogo às 9 da noite, ele pode estar bem. E aí ele pode jogar o jogo inteiro. Mas tem todas as variáveis que a gente cogitou, mas tem uma que é muito importante. Ele joga.